Olá pessoal, tudo bem? Eu estou aqui hoje para fazer mais um vídeo falando um pouquinho dos impactos do Covid-19 no mercado de crédito e cobrança. Hoje a gente teve mais uma conversa com aquele grupo chamado Melhores Práticas. Tive aí um total de 34 pessoas no nossa conversa através de videoconferência. E estou atualizando aqui alguns dos temas que o pessoal acabou levantando nesse papo que a gente teve no grupo. Bom, a gente já está aí praticamente na terceira semana aí de isolamentos, né, vamos dizer assim. E aí, acho que os impactos, né, finalizado o mês de março, a gente já começa a perceber os impactos do Covid-19 no geral, né, desse isolamento, do fechamento do comércio, né, já começa a perceber o impacto nos indicadores de inadimplência. A gente já começou a perceber alguns clientes já que fecharam seus indicadores já de março, um aumento muito expressivo já na primeira rolagem, uma queda muito grande da carteira, do percentual de carteira em dia, uma coisa tem a ver com a outra, né? À medida que o pessoal rola para a primeira faixa de atraso, minha carteira em dia cai. Então, na verdade, são dois indicadores, um que cai, o outro que sobe, e eles, na verdade, se conversam. E começou realmente a ter um impacto muito grande nos indicadores aí de recebimento, nos indicadores de arrecadação, né? E começou a se perceber realmente já um volume aí de pagamentos postergados, né? Um atraso maior. E aí isso não se limita só ao consumidor, isso também está sendo muito visto pelas empresas, pequenas empresas, né, que estão começando aí a avaliar quem que eu pago, quem que eu deixo de pagar. A gente percebe um movimento até de empresas aí, credores, né, que têm empresas de cobrança como seus prestadores de serviço, adiando aí pagamentos também, e isso, sem dúvida nenhuma, deve ter um impacto aí muito maior na cadeia produtiva, né? A gente já vê aí uma preocupação muito grande com relação a demissões. Eu tive acesso aí a uma pesquisa de uma empresa de RH que foi feita aí recentemente, aonde são duas perguntas, na verdade, pelo menos aqui eu tive acesso, né? E a primeira é: pretende demitir? Né? E 38,7% disseram que não pretendem demitir. 23% dizem que não tem a menor ideia com relação a isso. E eu tenho colocado um pouco isso, né? Eu acho que nesse momento está muito difícil a gente fazer previsões, né? E eu sou uma pessoa extremamente ansiosa e eu tenho tentado, de qualquer jeito, viver um dia de cada vez, né? Eu sou uma pessoa que eu já começo o meu dia pensando no que eu tenho que fazer hoje, no que eu vou fazer amanhã, como é que vai ser minha próxima semana. E isso gera uma ansiedade muito grande que, nesse momento, está difícil de manter, né, de controlar. Então, eu tomei uma decisão e tenho tentado, ao máximo, cumprir, de viver um dia de cada vez, né? Viver o problema de hoje no hoje, né? Porque a gente não sabe exatamente o que vai acontecer. Mas 23% das pessoas indicam aí não saber, né, na verdade, a realidade. 16% dizem que sim, que pretendem demitir, né, e 21% talvez. Então a gente chega aí no número de praticamente 37%, né, com alternativas de demissão, que realmente deve dificultar um pouquinho essa questão. Quando a gente olha em termos de expectativa, né, de até quando essa crise vai durar, essa também é uma pesquisa que perguntou isso, também vou estar disponibilizando aqui. 52% das pessoas que responderam indicam aí que essa crise, né, que o isolamento termina só em maio. 19%, né, o segundo maior número, que o isolamento se termina na semana de 13 de abril, mais aí uma semana, então, segundo 19%. Segundo 13%, só em 27 de abril.
E tem aí os mais pessimistas, né? 5% que indicam que esse negócio só vai acabar em junho. Né? Então, difícil a gente fazer previsões, mas aqui tem uma pesquisa que fala um pouquinho disso. Né? Então, voltando ao assunto do call, né? A gente começou a perceber aí, trocar algumas ideias, que alguns varejistas estão, na verdade, já começando a discutir descontos para clientes que, na verdade, não estão em nenhum dia de atraso, exatamente para evitar que esses clientes deixem de pagar. Né? Quando a gente olha aí, existem muitas empresas que, né, empresas grandes que estão falando até em não precisa me pagar esse mês, eu estou prorrogando para o mês que vem, mas nem todas as empresas têm capacidade, né, de ficar sem caixa durante um mês inteiro. Né? Então, por conta disso, muitas empresas acabam optando por ter algum tipo de arrecadação, então já optam por não deixar de arrecadar e arrecadar com desconto, né, mesmo sendo sobre o principal. Já se percebe também o movimento de clientes, né, e aí acho que é importante receber esses clientes aí de braços abertos, que entram em contato com as empresas e já sinalizam que, olha, esse mês aqui eu não vou conseguir pagar. Né? E esse é o melhor cliente de todos, que já está se colocando como sendo, como estando impactado por essa crise, e esse é o cliente que você tem que dar uma alternativa nesse momento, sem dúvida nenhuma. A gente discutiu um pouquinho de como é que eu faço esse processo de postergar aquela parcela do mês, né? Como é que eu faço? Eu jogo isso para o final? Como é que eu operacionalizo isso? Né? E isso é muito difícil porque não tem uma regra básica, né? Existem sugestões, mas cada empresa tem que entender a melhor forma de fazer. Né? A gente teve, por exemplo, uma situação que eu mesmo particularmente ouvi, que muitas empresas estão pegando aquela parcela, juntando o plano total, reparcelando isso daqui e jogando 30, 60 dias com uma nova taxa de juros, ou no máximo a mesma do contrato, ou até uma taxa reduzida. Isso vai depender de cada empresa. Por exemplo, tinha uma fintech no qual que falou, puta, mas se eu fizer isso, eu vou ter que pagar uma nova taxa dessa operação para o meu banco, né? Para o banco que eu tenho lá como barriga de aluguel, vamos chamar assim. Então, quer dizer, não tem receita de bolo, né? Cada um faz isso da forma como mais convém à sua instituição. Uma das coisas que foi discutido, e até um dos nossos amigos aí que participou falou que lá em Porto Alegre já existem aí indicativos que na semana que vem o comércio vai reabrir. Não sou uma pessoa pessimista, né? Muito pelo contrário, tento ser o máximo otimista, mas acho que essa medida deve cair. A gente comentou que, por exemplo, em Niterói, ontem praticamente lá foi fechada Niterói, né? Só entra quem mora, só entra quem é médico, quem tem uma atividade essencial. Então, eu acho que, infelizmente, a gente não deve ter essa abertura aí tão cedo. Né? A gente discutiu, inclusive, das casas lotéricas, existe uma dúvida lá e que a gente teve isso sanado no grupo, né? Porque, segundo o que manda a legislação, uma lotérica ela só pode ser indicada se abre ou não abre, é uma medida federal e não municipal, estadual. E a gente vê muitas vezes alguns locais, municípios, né, prefeituras aí que acabam determinando aí, fazendo decretos de fechamento de casas lotéricas. E quando a gente tem casa lotérica fechada, né, muito além do problema do deixar de jogar, de fazer aposta, né, mas é um ponto de arrecadação infinitamente importante para que a gente mantenha o processo de arrecadação fazendo valer. Então, esse é um ponto complicado também, mas a gente tem visto aí que em muitos lugares onde foi um decreto municipal que obrigou ao fechamento das lotéricas, esse decreto acabou caindo, né? Um dos pontos que a gente também falou bastante, né? E aí foram algumas perguntas, né? De como é que está sendo, como é que as empresas estão se comportando quando eu tenho lá um cliente que é um cliente nativo, né? De um cartão de crédito e ele de repente quer voltar a comprar, né? E é claro que existem também
inúmeras particularidades aí desse processo, né? Existem empresas que, quando o cliente está, por exemplo, inativo há mais de 2 meses, eles vão lá e fazem um bloqueio do cartão e esse cliente só volta a estar ativo depois de uma nova análise de crédito. Empresas, neste momento, estão, inclusive, não fazendo análise de crédito, ou seja, não reavaliando clientes que estavam muito tempo inativos, né? Existe um impacto muito grande no processo de crédito em si, né, que a gente tem visto. A maior parte das empresas estão basicamente com seus processos, se não paralisados por vontade, mas muitas delas por serem varejistas, né, por conta do fechamento do comércio, acabam tendo uma demanda muito prejudicada em termos de crédito. Algumas empresas, né, que estão abertas, né, a gente tem, por exemplo, no grupo uma empresa do ramo supermercadista, né, e eles falaram que eles faziam muita venda de crédito, né, muita concessão de crédito através de abordagem ativa no supermercado, né? Então você tinha lá uma pessoa comprando, falava, você gostaria de ter meu cartão? E nesse momento eles pararam de fazer isso exatamente para tentar minimizar o risco, né? Exatamente. E eles estão sim atuando, é óbvio, à medida que eu tenho novos pedidos de crédito e sempre com uma preocupação, né, em tentar, nesse momento, atribuir limites menores para tentar, de uma certa forma, minimizar o risco. Uma das outras coisas, né, é um outro assunto que eu estou exatamente lançando num vídeo aí que vai para o ar no meu canal na segunda-feira, está programado já para as 9 horas da manhã, é um vídeo falando sobre a importância da gente antecipar as ações. Primeiro, não paralisar as ações de cobrança. Segundo, tentar ampliar o relacionamento com os clientes nos dias de hoje. Seja ele por canal de telefonia com o humano, seja com canais digitais. Eu acho que nesse momento é essencial a gente estar próximo do cliente, mesmo que a atividade da gente, mesmo que não seja para fazer uma cobrança, mandar uma mensagem, né? A gente vê que essa questão da quarentena, a gente vê às vezes pessoas próximas da gente que estão dentro de casa, trabalhando de casa, muitos moram sozinhos, mas a gente vê que começa a existir um clima de, como é que eu posso dizer? Posso dizer de depressão, né? Claro que nada disso é muito, tem níveis, é óbvio, né? Mas eu estou falando de um certo desconforto, né, de você estar sozinho. E eu insisto em dizer que, de repente, você receber uma mensagem, você receber uma comunicação, muitas vezes, numa hora dessa, pode ser um fator de motivação, né? Ou seja, alguém se preocupa comigo. É óbvio que, né, mesmo que seja uma cobrança, né? Claro que a cobrança nunca é uma ligação bem-vinda, mas, de novo, né, é o momento da gente pensar numa abordagem diferente, da gente pensar naquela situação de eu dizer como é que você está passando por esse momento, será que eu posso te ajudar de alguma forma, né, avaliando um plano de pagamento adequado. Então, de novo, né, eu já falei isso em outros vídeos, é algo que eu acredito fielmente, são os momentos de crise, né, que surgem as maiores revoluções, né, e eu acho que esse momento ele não é diferente, né? Eu acho que quem souber passar por isso de uma forma positiva, sem dúvida nenhuma vai sair em destaque ao final de tudo isso. Porque, como todo mundo diz, e eu acredito, isso vai passar, né? Vai passar, a gente vai sobreviver, né? Sem dúvida nenhuma, a gente vai sair impactado disso tudo, mas existem inúmeras coisas que, por mais negativa que essa situação seja, existem inúmeras coisas positivas que a gente está vivendo nesse momento, né? Eu acho que é um exercício e conversando com amigos, né, a gente já estava até falando o quanto que vai mudar o comportamento, né, de muitas empresas após esse período de quarentena, né? Porque muitas perceberam que podem trabalhar, por exemplo, em home office, né? É óbvio que você está na rua, existe uma movimentação,
comércio depende de gente na rua, né? Os informais dependem de gente na rua, mas o quanto que a gente percebe, inclusive, é engraçado, né? A gente, pelo amor de Deus, nenhum tipo de relação positiva a esse tipo de coisa, mas eu me lembro no filmes dos Vingadores, né? No segundo filme, quando o Thanos elimina lá a metade, né, da população, o Capitão América fala: poxa vida, não quero dizer que isso é positivo, mas eu estava na Bahia de não sei o que lá e eu vi baleias, né, no rio, né, no mar, na Bahia, coisa que não se via, né? E a gente está vivendo um momento que tem muita gente em casa e a gente já percebe a poluição tá menor. Então, pelo amor de Deus, eu não quero dizer que é assim que tem que ser, mas quem sabe, né, depois de tudo isso, a gente possa perceber que a gente não precisa ter toda a movimentação que a gente faz, tirar o carro da garagem todo dia, né? Talvez empresas percebam que podem, sim, né? Claro que isso não precisa ser todo dia, mas ter lá um dia por semana, 2 dias por semana, sei lá, em home office, né? Para que a gente possa a partir daí se movimentar menos, poluir menos, né? Perder menos tempo, né? Porque a gente perde muito tempo em deslocamento e a gente sabe o quanto é isso, né? Então, assim, né? Eu acho que essa situação a gente tem dito bastante, né? Nunca antes na história do planeta a gente viveu uma situação como essa, mas ela tem aí, sem dúvida nenhuma, seus fatores que vão ser positivos na hora que tudo isso passar. Então, eu acho que eu posso me considerar um influenciador, né? Estou longe de ter aí milhares de seguidores, tenho 230 e poucos no meu canal até agora, mas tenho aí praticamente 10 mil seguidores, quase 12 mil, na verdade, no LinkedIn. E eu tenho certeza, e eu faço tudo isso com muito cuidado, né? Todos os meus comentários eu procuro fazer com muito cuidado, né? Porque a gente liga a televisão e notícia ruim é só clicar o controle remoto que está cheio. Então, eu acho que a gente tem um papel essencial de levar a notícia positiva. Eu procuro sempre procurar fazer comentários positivos, né? Procurar dizer que isso tudo vai passar, né? Que a gente tem que ter cuidado nesse momento para não se deixar levar por uma emoção, né? E pela ansiedade que faz com que a gente fique pensando o que vai acontecer amanhã. Eu sou uma pessoa muito ansiosa, né? Eu acordo na segunda já imaginando e já sabendo o que eu vou fazer na sexta. Eu já no final de semana começo a repensar a minha próxima semana. E eu tenho evitado fazer isso exatamente porque a gente não sabe muito bem. Então, isso não significa que a gente tem que deixar de fazer as coisas, né? Eu tenho tentado fazer o máximo possível para ser o máximo produtivo dentro do meu dia, trabalhar o máximo possível, fazer o que eu tenho para fazer para hoje com o maior esforço possível, né? E assim a gente vai vivendo o dia a dia, né? Assim a gente vai construindo o nosso dia a dia. É isso, pessoal. Queria agradecer vocês mais uma vez. Se inscreva no canal, curta aqui o vídeo, mande sugestões aí de assuntos, né? Vamos tabelar comigo, que eu também estou em casa, estou aqui sozinho também, né? Estou eu aqui na sala, meu filho no quarto, no escritório, também tendo aulas online. Então eu preciso também da sua interação para me sentir menos sozinho. Compartilhe o vídeo, tabele comigo e muito obrigado e até a próxima, galera. E mais uma vez, obrigado aí às 34 pessoas do grupo de melhores práticas que tiveram hoje no canal, no vídeo, me ajudaram a compartilhar esse conteúdo, a formar esse conteúdo. Eu tenho certeza que isso tem sido muito positivo aí para todo mundo que está acompanhando. Muito obrigado, até a próxima.